Olá, boa tarde. Termina hoje a revisão ao índice PSI20, aos títulos do índice PSI20. Será hoje a última análise antes de passarmos às análises sectoriais e vamos terminar com a análise à SONAI, SONAI Indústria e à Teixeira Duarte. A SONAI tem vindo a apresentar um comportamento altamente descendente desde há bastante tempo atrás. Da última análise tinha saído a possibilidade de haver aqui um duplo fundo que poderia projetar o título até a valores na ordem dos 1.4. Sabe-se também que a SONAI é altamente cíclica em termos de movimentos de mercado e é muito semelhante, é quase um espelho ampliado do PSI20, é um produto alavancado do PSI20 e está nesta fase a continuar então um movimento descendente de longo prazo. Repare-se que temos aqui de forma clara dois grandes movimentos de inversão, eventualmente podemos estar perante um terceiro, é demasiado cedo ainda para anunciar essa possibilidade. Verdade é que não há para já indícios fortes de que exista, que possa existir para breve uma inversão de tendência. Temos nesta fase, e tivemos aqui muito recentemente durante o mês de setembro, um pequeno padrão de inversão que foi após a sua ativação. Repare-se, estou aqui a fazer com setas, mas dá para perceber a ideia. Foi após a sua ativação que tivemos o arranque deste atual movimento ascendente. Temos aqui, como se pode ver, um movimento que vai quase de encontro de forma geométrica à projeção do padrão, e a partir do momento em que atinge a projeção, repare-se, existe aqui um aumento da força compradora, da força vendedora durante 4 sessões consecutivas. Tivemos aqui 4 sessões com uma forte sombra de repulsão, pressão vendedora. Tivemos aqui uma pequena resistência a formar-se e a partir deste movimento tivemos então uma retração significativa. Verdade seja dita, esta retração de hoje é feita sem um volume muito forte, pouco mais de 3% de queda, acaba por não ser muito para um título com a volatilidade da SONAI. Vamos ver o que é que isto dá. Eventualmente podemos até ter aqui uma retração à zona de compra para depois termos um movimento de arranque ascendente. Vamos ver aqui o gráfico horário para termos uma visão um pouco mais fina do acontecimento. Repare-se que a SONAI dá um claro aviso daquilo que é o atual movimento. Deu um claro aviso no gráfico horário. Tivemos um duplo topo no gráfico horário e é agora com este duplo topo em vista que a SONAI continua a ir para baixo. Após a ativação do mesmo, tivemos um recuo significativo. Repare-se a quantidade de velas vermelhas que ocorreram depois do duplo topo ter sido ativado. Eventualmente estaremos a atingir a sua projeção. Quando atingirmos a sua projeção, haverá muito provavelmente pelo menos um abrandamento deste movimento descendente. Para que tenhamos, digamos assim, uma inversão deste movimento ascendente, será este ponto de suporte o mais importante de ter em consideração. Se eventualmente a SONAI quebrar em baixa este pequeno suporte, aí as coisas podem complicar-se um pouco do ponto de vista técnico. Do ponto de vista ascendente, enquanto tivermos uma retração que não condicione o último mínimo relativo, então podemos perfeitamente estar apenas a ter um respirar, um movimento perfeitamente normal, para depois termos uma continuação no movimento ascendente. Ainda assim, para já, enquanto tivermos aqui o duplo topo no gráfico horário, será prudente não testar qualquer entrada para ver até onde é que ela vai, até porque, mais importante do que tudo, a tendência de longo prazo é descendente. Eventualmente, se houver aqui um pequeno padrão de inversão junto à zona de compra, eventualmente aí pode ser testada uma compra, porque, como digo, temos aqui um padrão de inversão interessante que pode suportar um movimento de médio prazo e uma subida, por exemplo, até à zona dos 1,24, 1,25, sem que isso inviabilize a tendência de longo prazo descendente. Passando à SONAI Indústria. A SONAI Indústria, vamos só passar por lá brevemente, porque não tenho muito interesse do ponto de vista técnico. Tem vindo a acontecer aquilo que já há muito tempo atrás tinha falado sobre essa possibilidade, depois do aumento de capital, da enorme diluição. Temos então o título abaixo da marca de 1 cêntimo. Enfim, foi uma pena aquilo que aconteceu, mas faz parte também daquilo que são os mercados financeiros. Já agora, passando rapidamente pela Sonai.com, só para ver como é que as coisas estão, tem vindo a recuperar gradualmente. Ainda não foi, pelo que sei, retirada de bolsa, ainda há essa tentativa. De qualquer forma, do ponto de vista técnico, parece estar aqui a estabilizar neste patamar. Não liguem ao ruído de trás, foi um estudo que eu fiz há algum tempo atrás. Parece estar a estabilizar aqui por esta zona. Eventualmente esta zona de consolidação há de acabar por quebrar ou em alta ou em baixa.
a força da probabilidade estará para uma quebra em baixa, mas ainda assim o volume é tão baixo neste caso que dificilmente conseguimos tirar ilações do ponto de vista da análise técnica. A Teixeira Duarte, por seu lado, continua o seu decréscimo significativo. Na última análise tínhamos visto aqui a possibilidade de haver um movimento descendente ou um movimento de quebra em alta, foi analisada por volta desta zona. Dizia eu na altura que se nós tivéssemos força suficiente para atingir a resistência dos 63 cêntimos e a quebrar em alta, podíamos ter um movimento de inversão sustentado, e a força da probabilidade estava nesse sentido, a haver uma quebra em baixa do suporte, então a Teixeira Duarte muito provavelmente continuaria o seu movimento descendente. Foi precisamente isso que aconteceu. A Teixeira Duarte não teve força suficiente para aguentar a zona de suporte e estamos nesta zona a testar uma nova zona de suporte. Zona de suporte criada após um pequeno ressalto ascendente. Ressalto ascendente ainda assim percentualmente interessante, a rondar os 15%. Podemos agora nesta fase ter um cenário semelhante, ou seja, ou a Teixeira Duarte se aguenta acima da zona de suporte nos 41,9, 42 cêntimos sensivelmente e ressalta com força suficiente para ir quebrar a zona de resistência em alta nos 48 cêntimos, ou então a força da probabilidade, uma vez mais, está do lado da quebra em baixa. Teremos eventualmente uma nova consolidação acima do suporte e depois uma eventual quebra em baixa e compromisso do mesmo. A acontecer isso, enfim, são esperados novos mínimos, porque não será um cenário estranho a quem está habituado a negociar Teixeira Duarte. Já estivemos aqui na zona dos 18 a 20 cêntimos, estamos ainda nesta zona mais de 50% acima aliás, se partirmos de baixo estamos mais de 100% acima dessa marca, estamos a 50% de queda de lá chegarmos, ainda bastante longe, mas enfim, é uma possibilidade que deve ser deixada sempre em cima da mesa, apesar de, do ponto de vista fundamental, a situação de hoje ser completamente diferente daquela que era em 2012, na altura. Ainda assim, do ponto de vista técnico e numa ótica de curto prazo, aquilo que é mais importante ter em consideração é, de facto, este pequeno suporte nos 42 cêntimos, esta pequena resistência nos 48 e verificar para que lado existirá a quebra. Uma vez mais, recordo que, enquanto não houver sinais técnicos evidentes, a probabilidade e a força da quebra está para baixo e não para cima. Ora então, é tudo por hoje em relação a estes títulos. Muito obrigado pela atenção e um resto de bom dia.